Bom dia. Bom dia. Tá fraco. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Na verdade, a minha religião não permite trabalhar de sábado, né? Mas eu falei para Márcia que quando um valor mais alto se levanta, a gente comete um pecado, aí não tem problema nenhum. Então eu estou pecando. Bom, agradecer o convite da Márcia. Eu sou uma pessoa que, durante muito tempo na minha vida, fiz muitas palestras. Hoje em dia eu reduzi a quase nada, né? Tenho feito lives pela internet, porque eu odeio ficar em hotel. Então, quando me chamam aqui para São Paulo, eu aceito. Para fora, não tenho muito estímulo, não, tá? Então, é uma das poucas vezes aí desse ano que eu estou falando diretamente, e isso me dá um prazer muito grande. Na verdade, a Márcia disse que não, mas ela foi me orientando assim. Não oficialmente, mas na prática foi. Ela teve que aguentar o Serginho Chulapa aqui nas minhas cacetadas e tudo mais. E ela só não foi porque eu estava com as vagas cheias, né? Lembra que você foi? Não cabia mais, formalmente não dava. Não teria sido. A mesma coisa aconteceu comigo com relação ao Demerval Saviani. Demerval Saviani foi meu orientador de fato, mas oficialmente foi a Bernadette Gatti, que aí aproveitou e orientou também. Bom, deixa eu falar rapidamente dos livros. É muito livro e a gente está com tempo curto. Eu vou mencionar mais detidamente só esse aqui, que é o meu mais recente e talvez o mais importante de todos. Mas vamos pelo que está aqui, não é pela ordem. Dos mais recentes, esse aqui, Professor Artesão Operário. Tá? É o único livro que trabalha realmente Karl Marx e utiliza a teoria do valor e toda a contribuição científica a respeito do trabalho de Marx para aplicar a educação. No mundo, eu não conheço ninguém que faça isso. Tá? Já fucei por tudo quanto é lado, por tudo quanto é universidade, as pessoas sempre estribam em alguma coisa. Diretor escolar, vou falar apenas o nome rapidamente. Diretor escolar, educador ou gerente. Gerente aqui é controlador do trabalho alheio, tá? Se é possível isso na escola. Esse aqui é um dos mais importantes de todos, um dos mais vendidos também. Educação como exercício do poder, que é uma reflexão a respeito da educação. E também passa por cima de tudo quanto é reflexão que tem aí. Tá? É um livro curtinho que eu recomendo demais. Ótimo, esse é o mais importante. Esse aqui, que é muito querido também, Qualidade do Ensino e a Contribuição dos Pais, mostrando que não apenas os pais têm o direito de participar na escola, mas a escola não vive sem a participação dos pais. Não é realmente educação de verdade se você não tem a participação dos pais. Por Dentro da Escola Pública é um dos livros mais bonitos que eu escrevi, está aqui na edição nova, quarta edição. Tá? Rápido, senão não dá. Administração Escolar e Introdução Crítica, que eu acho que todo mundo conhece, que é o mais conhecido. Eu recomendo especialmente a partir da 17ª edição, porque nessa 17ª edição eu fiz uma revisão e facilitei muito a leitura, inclusive com questões no final de cada capítulo. Tá? Como cai muito em concurso, também por isso. Esse aqui, Crítica da Estrutura da Escola, é meu livro mais completo. Estava falando agora lá com o vendedor de livros. É o meu livro mais completo e é um dos que menos vende, que tem menos apelo. Mas esse aqui é assim de todos os outros livros. Todos os aspectos estão aqui. Esse é o meu livro mais completo, realmente. Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, talvez seja o mais querido. Eu aprendi muito com esse livro. Tem um prefácio, inclusive, do Miguel Arroyo. Aprendi, mudei a minha própria prática pessoalmente com essa pesquisa. Tá? Gestão Democrática da Escola Pública, esse sim é o mais vendido, acho que por causa do nome. Tem bastante, tem vários artigos. Ele está na 4ª edição, mas até a 3ª edição estava com 7ª reimpressões e tudo mais, e era da Ática. Né?
depois a Ática fechou, não trabalhou mais com a universidade, foi para Cortez. E, olha, ficou no final aqui, Administração Escolar à luz dos clássicos da pedagogia. Tem um autor aqui que vocês conhecem, que é a nossa querida Márcia Giacomini. Esse livro é resultado de uma disciplina que eu dei lá, que a gente via, a partir do ponto de vista dos clássicos da educação, que a gente podia tirar deles a respeito de uma gestão escolar. Então, são vários autores aqui, só para mencionar alguns, Montaigne, Comênios, Rousseau, Jacotot, que pouca gente conhece, mas é fantástico, Makarenko, Whitehead, Dewey, Korczak, Dewey de novo, Frenet, que esse é da Márcia, Frenet de novo e Paulo Freire. Tá? E o que eu quero realmente me deter um pouco mais, que é um livro hoje que eu, mais do que nunca, penso extremamente necessário para todos os educadores e para todo mundo, que é o meu mais recente, O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. É um livro híbrido, no final de cada capítulo vocês botam o QR Code lá e tem uma fala minha de 10 minutos sobre o capítulo. Não é resumo, mas é uma fala sobre o capítulo. Se não tiver o QR Code, é só entrar no YouTube. Se não quiser comprar o livro, entra no YouTube, está lá 18 aulas. São aulas curtas, muito rigorosas, sobre os conceitos para compreender como se dá a produção da riqueza e a produção da miséria numa sociedade como a nossa. Ele tem um glossário remissivo, que ajuda a ler bastante. É bonito, vê que é aspecto gráfico bonito. Inclusive, quando você termina o capítulo, você vê que muda de página. Tá? Aqui a letra é grande, até velho pode ler. Tá? Gostoso. Então, você sente que está rendendo. E, de repente, você está lendo aqui trabalho. Por exemplo, trabalho está com uma letra diferente. Você vai lá no glossário remissivo para se orientar o que eu estou entendendo por trabalho. Então, são 80 termos no glossário. São textos curtos, dizendo cada um dos significados, de no máximo um parágrafo. Inclusive, tem um verbete muito interessante aqui, que é bolsominion, para as pessoas não esquecerem o que é, entendeu? Tem, inclusive, um capítulo que se chama Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominions. Ilustrado, lindamente ilustrado. Quer dizer, eu briguei com a editora, falei, não é só criança que gosta de livro bonito. Por quê? O livro tem que ser agradável, tem que ser gostoso de ler. Então, foi de muita briga e muita resistência eu fiz, que foi pela expressão popular. Eu não recebo direitos autorais. Os direitos autorais são encaminhados diretamente para a escola a Florestan Fernandes, do MFT. E acho que é isso. Tá? Recomendo que leiam, que é necessário. Eu, inicialmente, escrevi um livro para ajudar na leitura do Capital. Mas, no correr do processo, eu vi que eu estava escrevendo um livro que, independentemente de você ler o Capital, você tem todas as condições, lendo esse livro, de defender a teoria científica do valor, porque você entendeu, e não porque o Marx disse. Tá? O próprio Marx disse que ele não era marxista. Ele não quer que você leia porque ele falou, mas porque ele quer que você se faça autônomo, compreenda e saiba realmente como se produz a riqueza, e não pelo senso comum que está aí. Bom, falei tudo isso, só falta dizer que, repetindo aquilo que a Márcia falou, vocês visitando meu site, vitorparo.com.br, coloquem já vitorparo.com.br no celular, para vocês não se esquecerem. Tem um monte de coisa ali. Tem todos os livros mostrando como que é. Tem livro para baixar. Tem um livro, por exemplo, que chama Escrito sobre Educação, que está esgotadíssimo. Se você comprar, for botar na estante virtual, aí deve estar uns 300, 400 pau. Tem a escola de tempo integral, né? Escola pública de tempo integral, desafio para o ensino, escola de tempo integral, desafio para o ensino público. Tem alguns livros aí, tem vários artigos, vários capítulos de livro também, tudo disponível ali.
E tem os pitacos teóricos. Muitos dos pitacos teóricos foram absorvidos pelo livro O Capital para Educadores. Sem contar as redes sociais, que agora estão nas redes sociais. Toda semana jogo lá um videozinho. No YouTube também, vocês podem entrar no YouTube. Vitor Henrique Paro, 4947. Vocês entram no YouTube, tem os 18 capítulos, tem os vídeos que eu passo. Toda semana faço um vídeo curtinho, tá? Sobre problemas que assolam aí a educação, a escola. Tem levado cacetada, mas tem tido uma visualização que eu nunca imaginava. Está no TikTok, né? Que eu não assisto TikTok, mas produzo no TikTok. Ontem mesmo eu pus um vídeo, já está com quase 3 mil visualizações de ontem para hoje entre o TikTok e o Instagram. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar sobre desafios atuais da gestão democrática. Eu vou falar aquilo que normalmente eu falo, infelizmente, porque continua sendo necessário falar, especialmente sabendo que eu estou falando com um acadêmico, com pessoas da universidade que estão estudando educação. Eu vou trabalhar em termos de conceitos gerais, princípios, falar em geral. A gente tem quanto tempo aí, Márcia? 1 hora, 1h30? Então eu vou tentar falar em 1 hora, tá? Estou marcando agora para a gente começar a conversar aí. Depois a gente estende. Mas, repito, toda fala que eu fizer aqui, ela tem muito mais o caráter de estar ao lado de vocês, estimulá-los e estimulá-las a ler e a pesquisar, porque é um momento muito curto, muito pequeno, não dá para aprofundar muitas coisas. E eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Vai nos livros, se não tem dinheiro, vai no site, tem um monte de coisa ali no site para ler tranquilamente, tá bom? Se quiserem entrar em contato comigo, também procura lá no site. Vocês vão achar meu telefone, vocês vão achar meu e-mail, tudo ali no site tem. Tá bom? Então, pronto. Vamos agora falar sobre o tema. De início, não precisava falar isso aqui, eu falo sempre, quando eu falo para multidões, sabe? Para professores, para as pessoas que nem sempre têm acesso a um ensino mais científico e rigoroso como vocês, mas é bom sempre falar que eu vou falar no domínio da razão. Qualquer coisa que eu falar aqui, ou melhor, nada do que eu disser aqui é para se acreditar. Estamos no domínio da dúvida. O domínio da crença é outro. O domínio da crença é privado. Cada um tem a sua e nós temos o dever, tá? Até constitucional, de respeitar o direito da crença de cada um, mas é privado. No domínio público é a ciência. E a crença você não precisa me provar. Se você acredita num Deus, você não precisa mostrar que ele existe. Você já vai conseguir também. Tá? É domínio da fé. E eu não posso exigir que você me demonstre, porque senão seria preconceituoso, eu seria intolerante. Você tem direito de acreditar em Deus, em mula sem cabeça, em o que você quiser. Mas no domínio da ciência não, é público. Você falou que isso aqui é hidrogênio com oxigênio na razão de 2:1, você tem que me provar. Você falar que isso aqui são lágrimas dos anjos, ou uma água benta que tem poder curativo, eu, tranquilo, não discuto. Você que está no domínio da fé. Agora, quando você entra no domínio da ciência, tem que provar. Tem que expor a dúvida. Por isso, nada do que eu disser, por mais que eu tenha esse jeitão impositivo assim, vocês não precisam acreditar. Podem questionar, botar isso para o lado de cá, porque mexo mais para cá. À vontade, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar alguns conceitos aí. Por exemplo, o conceito de gestão, e sempre quebrando. Tem uma categoria que eu uso aqui, que é essa que a Márcia falou, que é o NEBA. Não é bem assim. Uns 10 ou 12 capítulos desse livro são NEBAs, tá? Tá entre aspas, porque são afirmações falsas. Não é bem assim. Então, por exemplo,
Primeiro capítulo, conhecimento econômico é coisa apenas para especialista, NEBA. Então tem lá um tremendo de um NEBA carimbado no bendito, no nome do capítulo, para a pessoa saber que é NEBA. E aí eu vou explicar que não é. O comunismo é contra a propriedade privada. NEBA, não é verdade. O valor de uma mercadoria é tão somente o resultado da concorrência. O capitalismo, a função do salário é pagar... E assim por diante. Tá? E é muito bom, é muito necessário no domínio da ciência, no domínio da razão, começar por afastar o domínio do fenômeno, fenomênico aparente, aquilo que aparece. Tá? Você tem que começar mostrando que, por mais que pareça, não é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Tá? Tem que começar por questionar isso. E aí chamar atenção para mostrar como que é realmente o movimento dos astros. Então aqui vamos fazer isso aí. Um conceito que precisa ser destrinchado aí, vocês já devem ter visto, que pegaram meus livros, é o conceito de gestão. Gestão ou administração, que eu utilizo como sinônimo. O outro conceito é o conceito de educação. Tá? Então, esses dois conceitos, para falar em gestão, tá? 3 grandes conceitos. O conceito de gestão, o conceito de educação e o conceito de democrático. Tá? Porque democracia está na boca de todo mundo e, às vezes... Outro dia eu vi uma entrevista de um educador que escreveu um livro sobre democracia, sobre política, e ficou mais de 1 hora falando, ele e um vereador, que política não é isso, política não é aquilo. Meu Deus, diga o que é política. Tá? Cerca o conceito e diga o conceito, como você vai usar a partir daí. Então, esse livro, por exemplo, tem tudo isso. O que eu entendo por natureza? Natureza é isso, aqui. O que eu entendo por humano histórico é isso. O que se entende por liberdade, é nesse sentido. Porque se eu falar liberdade, liberalismo é liberal. Pensa em liberdade, é a mesma coisa? Não. Então a gente precisa trabalhar esses conceitos. Vamos lá. Apenas anunciar, muito rapidamente, os equívocos a respeito do conceito de administração. Administração é visto nos meus textos, basicamente, como mediação. Existem coisas a serem realizadas, existem objetivos a serem alcançados. Toda mediação que você faz para alcançar esse objetivo, nós chamamos de administração. Tá? Qualquer que seja o objetivo produzir, sei lá, remédios para salvar pessoas, seja o seu objetivo produzir armas para matar pessoas. Sempre precisa uma mediação. Essa mediação nós chamamos de administração. Então, administração, o conceito redondo aqui nesse livro Administração Escolar e Educação Crítica, a administração é a utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Tá? Então, veja, isso é qualquer administração, é o sentido geral de administração, tá? Independentemente da sua localização concreta. Você tem a administração, é a utilização racional de recursos para atingir determinados fins. A administração de uma empresa capitalista é uma administração, é uma mediação, tá? E você utiliza determinadas formas de atingir isso. A administração de um hospital é uma administração. A gestão de uma escola também. Mas uma coisa que é importante nesse conceito, que não se pode esquecer nunca, é um princípio, na verdade é um axioma. Os meios não podem contrariar os fins. Tá? Se você pretende chegar aos fins, aquilo que você faz para chegar a esses fins não pode ser contra o fim. Então você não chega lá. Tá? Então, esse conceito, com relação à escola, afasta já 2 equívocos, 2 nebas. Primeiro, administração não necessariamente é mando e submissão. No senso comum, sempre que se fala em administração, parece que alguém manda em alguém. Administrador é sempre o superior, o diretor, o superintendente, o presidente, o governador, etc, etc, etc. Nunca a administração é exercida por aqueles que não são dominados, que são dominados, que não são dominadores. Esse é um equívoco. Tá? Você pode
É como se o ser humano fosse de uma pobreza em termos de qualidades, até naturais, que ele não conseguisse se auto-administrar, se autogerir. Então, veja, administração é mando e submissão, sim, mas isso é um conceito restrito. A administração na sociedade, na empresa capitalista, necessariamente é dominadora. Mas não é só isso que é administração. Você pode pensar numa administração que não tenha mando e submissão. Você pode pensar numa autogestão, numa autoadministração, numa cooperação entre pessoas. Tá? Esse é o primeiro equívoco. Outro grande equívoco é achar que a administração diz respeito apenas às atividades meio. Sempre que você fala em administração escolar, por exemplo, você acha que o papel da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, do diretor, da Secretaria da Escola, tudo isso é administrativo. A manipulação das finanças, dos materiais, tudo isso é administrativo. Daí para baixo, não é administrativo. Neba. Pelo contrário. Se a administração é a utilização racional de recursos para atingir fins, você só pode administrar bem se você sabe qual é o seu fim. Percebe? Então, o fim está bafejado, está impregnado do administrativo, sim, senhor. Tá? Então, na escola, se você, eu tenho um videozinho curto que nas próximas vezes eu vou colocar. Quando você fala, na minha escola, o meu administrador não pensa no administrativo, só pensa no pedagógico. Negativo. Se ele pensa no administrativo, necessariamente ele pensa no pedagógico. Porque sem o pedagógico na escola não existe administração. Tá? O pedagógico é o próprio objetivo. Então, ele tem que estar impregnado do pedagógico. O seu diretor pode ser um burocrata, mas não administrador. Não administrador nesse sentido rigoroso. Por isso que eu estou pensando, conceitos, princípios rigorosos. Ele pode ser administrador como sinônimo de burocrata, como se quiser. Pode ser administrador como sinônimo de capataz. Ou, às vezes o capataz, por exemplo, chama de administrador. Mas não administrador no sentido mais rigoroso e mais necessário para compreender a situação escolar. Tá? Veja, a relação pedagógica, ela necessita dessa regrinha de que os meios não podem contrariar os fins. Tá? O burocrático que eu falo é o burocrático no pior sentido, não no sentido weberiano, que ainda não tem essa conotação, mas no sentido realmente de uma atividade que se transforma em fim em si mesma. Tá? Por exemplo, numa escola, você administrar, você fazer o controle da presença das crianças é uma atividade repetitiva, necessária, uma atividade administrativa, uma mediação necessária. E tem como fim o quê? Ver se as crianças estão presentes, se teve alguma que está doente, por que não chegou, entrar em contato com os pais, compensar hoje o que ela não assistiu ontem, não viu ontem, porque ela não estava presente, e assim por diante. Agora, quando essa ação necessária, administrativa, se transforma num pretexto apenas para punir as crianças, para oprimi-las, para dar nota porque faltou, percebe? Ela deixa de ser administrativa. Ela passa a ter fim em si mesma. Ela passa a ser uma atividade burocrática. Aí sim não é administrativa. Vamos ficar por enquanto com esse conceito de administração. O que nós tiramos daí é que primeiro passo para se pensar em administração de uma escola ou a gestão de uma escola é saber qual objetivo você tem como mediar. Interessante isso, porque toda a história da administração escolar, a teoria da administração escolar, desde os mais antigos, passando por Quirino Ribeiro, Mascaro, toda essa gente, eles não fazem essa pergunta.
Porque essa pergunta determina tudo. Simplesmente existe na cabeça de todo mundo a empresa, na empresa se administra, então vamos imitar a empresa para ver e aplicar na escola o objetivo, a administração empresarial. E sempre com cuidado, todos dizem isso. Olha, a escola é uma empresa, mas não é igual a uma escola. A escola tem suas especificidades. Vamos aplicar a administração lá, mas ela é uma empresa diferente de uma fábrica. O que Vitor Paro veio trazer e mudou completamente toda essa reflexão é o seguinte: não, moço. Os seus objetivos não são apenas diferentes do objetivo da empresa capitalista. Os seus objetivos são antagônicos. Numa empresa capitalista, você, para atingir os fins e ser muito bom administrador, você pode e deve dominar o trabalhador. Porque sem a exploração da riqueza que ele produz, você não alcança os objetivos da empresa. Na escola, e você fazendo isso, você não está contrariando os fins. Na escola, é possível esse tipo de relação de dominar o educando, ou do diretor dominar o professor? Percebe? É isso que nós temos que refletir. Para refletir sobre isso, temos que ver realmente esse objetivo qual é: educação. E aí eu vou fazer rapidamente, depois vocês fazem as perguntas. Nós vamos, e aí, vocês viram um livrinho aí, Qualidade da Educação como Exercício do Poder. É preciso tirar aquele conceito do senso comum de educação. No senso comum, educação é simples passagem de conhecimento. Nós temos que demonstrar que não é, nem é passagem, porque cientificamente não existe passagem de conhecimentos, e nem é apenas conhecimento. O objetivo da escola, educar, não pode ser apenas passar conhecimento. Conhecimento qualquer computador imbecil tem. Tá? Até um bolsominion tem algum conhecimento. Tá? Mas isso não é educação. Educação é muito... Então, a crítica que eu faço aos chamados, que eu chamo de neotradicionalistas, os tais conteudistas, ou a escola crítico-social, histórico-crítico, sei lá o nome que eles se dão, não é a questão do conteúdo, é a pobreza do conteúdo e a natureza do conteúdo que se procura passar. Tá? O método continua sendo tradicional, por isso que eu chamo de neotradicionalista, e o conteúdo que se passa não leva em conta a própria maneira de ensinar, o que é um pecado mortal em termos de educação. Bom, educação não é isso. O que é educação? Educação visa o humano. O que é humano? Precisamos discutir sobre o que é humano. Tudo começa, por incrível que pareça, se você chegar em qualquer coisa nesse mundo, sobre qualquer tipo de, qualquer conceito e qualquer reflexão a respeito do social, a respeito da sociedade, a respeito de tudo, se a pessoa começar conceitual que ela entende pelo humano histórico, continua ouvindo. Vai sair coisa boa, tá? Pode não sair, mas é uma grande promessa. Nós precisamos saber que conceito eu tenho do humano histórico e arrebentar com aquele conceito do senso comum, de que o humano é simplesmente, o homem é um animal racional. Não basta. O homem, e aqui eu falo homem no sentido do humano genérico, homem, mulher, branco, preto, gordo, magro, corintiano, são paulino, até palmeirense, até flamenguista, mas o homem como ser genérico, tá? A humanidade. Então, o que é que identifica, que singulariza o humano? Gente, bilhões de pessoas no mundo não fazem essa pergunta, porque essa pergunta era impossível de responder até poucos séculos atrás, ou até um século e meio atrás, com Karl Marx, por exemplo. Ficou definitivo responder o que é humano, em que medida esse humano, o que é que me identifica, que me diferencia de uma anta. Percebe? Então é essa a pergunta que nós temos que fazer. E para fazer essa pergunta, nós temos que ver que ele não é apenas um ser natural. Ele não é apenas um animal racional. Ele é um animal,
Ninguém duvida disso. Mas ele não é apenas isso. Ele se faz humano e se diferencia de todos os outros reinos, mineral, natural, vegetal, etc., à medida em que ele se pronuncia diante do mundo. O homem é o único ser que se pronuncia diante do mundo. O homem é o único ser ético. Porque pronunciar-se diante do mundo é criar um valor. Percebe? Ético aqui, gente, não é ético de boa ética ou de má ética, não. Ético é tudo aquilo que envolve valores. Todos os valores. É ético desejar o bem do outro. É ético desejar que o outro morra. Percebeu? Uma ética nós defendemos e fundamentamos no próprio sentido do humano histórico, a outra nós não defendemos, mas no caso é ético. E o ser, o ser humano é o único ser capaz de criar valores. Então, o ser humano, até antes de trabalhar, como muitos pseudo-marxistas acreditam, que só pensam no trabalho, como se o homem vivesse para trabalhar, Marx nunca disse isso. Tá? Antes de tudo, o ser humano é um ser ético. Ele produz, ele cria valores a partir da sua vontade. Tá? Então, isso é que o faz diferente de uma ameba. Tá? Ser nenhum mais na natureza faz isso. Só ele. E é a única coisa que realmente, definitivamente, distancia o ser humano de todos os outros elementos do mundo. Então, veja, existe a natureza, por isso que é bom o nosso glossáriozinho assim. Natureza aqui com N maiúsculo, tá? Num sentido bastante geral e abstrato. Natureza é tudo aquilo que independe da ação e da vontade do homem. Tudo aquilo que não tem ética. Que acontece necessariamente. Eu solto um corpo, tá? Ele cai, obedecendo uma lei natural, que não foi criada pelo homem e que nem pode ser revogada, nem com os canalhas lá do Congresso podem revogar a lei. Nós podemos descobrir essa lei, conhecê-la. Mas é a lei natural, aquilo que necessariamente acontece. O domínio humano não. O domínio humano é o contrário disso. Contrário, gente, não é simplesmente o oposto. Contrário no sentido de que o estatuto do humano é tudo aquilo que depende da ação e da vontade do homem. Tá? Uma coisa exclui outra. Uma coisa é tudo aquilo que independe da ação e da vontade humana, e outra coisa é que só depende disso. Um é o domínio da natureza, o outro é o domínio da liberdade. Mas aí não podemos entender liberdade como senso comum. Liberdade não é simplesmente estar solto, tá? Nós já vamos chegar sobre lá. Esse domínio da liberdade, domínio humano, a partir do momento em que o ser humano cria um valor, ele tem condições de estabelecer um objetivo. Estabelecendo um objetivo, ele pode agir, atuar para alcançar aquele objetivo. Essa atuação é sempre uma transformação da própria realidade. Esta atividade adequada a um fim tem um nome, rigor nos conceitos, tem um nome. Chama-se trabalho. Esse é o conceito mais abstrato, mais geral de trabalho, trabalho humano, que é pleonasmo. Que o trabalho, entre aspas, do tatu, que também transforma a natureza, ele não é trabalho. Ele é uma ação natural, necessariamente. A abelha faz coisa que o homem não faz, mas ela já nasce programada para fazer isso. Ela não programa, ela não estabelece objetivos, ela não tem condições éticas de fazer diferente, ela vai fazer sempre daquele jeito. Ela é, entre aspas, programada para fazer sempre daquele jeito. Isso é um animal. O trabalho humano não. Ele parte de um valor que possibilita a criação de um objetivo
E aí, na atividade aplicada àquele objetivo. Um exemplinho que vale para todo mundo, fácil. O homem poderia ter continuado a andar necessariamente, naturalmente, sobre suas pernas. Num determinado momento histórico, ele diz o seguinte: não, eu quero chegar depressa e sem fazer força. Pronto. Criou um valor. A esse valor, como eu faço isso? Bom, eu vou domesticar, de repente, domar um desses quadrúpedes que tem aqui ao redor da nossa caverna e vou andar sobre ele. Então ele pega o cavalo, deve ter pego a zebra, ou pega o camelo, ou pega, sei lá, tá? Pega o cavalo e domestica. Ao domesticar o cavalo, o que ele fez? Ele fez história. Ele se tornou livre para optar entre andar a pé e andar a cavalo. Então veja, o ser humano, ele, ao transformar o mundo, ele se transforma a si mesmo. Mas muito cuidado, gente, muito cuidado. Acabei de ler, estou lendo um livrinho, vou falar o autor para não ficar chato, excepcional, de uma pessoa extremamente crítica, mas comete esse erro. O Marx diz: o homem, ao transformar a natureza, se transforma a sua própria natureza. E todo mundo embarca, em vez de fazer-se humano, autônomo e compreender o que o Marx quer dizer, não. Se o Marx falou isso, isso é verdade. Só que o Marx falou isso com toda uma outra retaguarda anterior para você compreender que a natureza que ele está falando agora, uma natureza é com letra maiúscula, a outra é com letra minúscula. O homem, ao transformar a natureza com letra maiúscula, tudo aquilo que independe da ação humana, transforma essa natureza e transforma a sua própria natureza com letra minúscula. Aqui, natureza é sinônimo de constituição. De que natureza esse copo? É de plástico. Do que é feito esse copo? É de plástico. Tá? Então, não significa que o homem se transforma fisicamente. Voltando ao exemplo, para explicar direito isso, que grandes marxistas não sabem. É impressionante. As pessoas não refletem. As pessoas são marxistas e não dialéticos, não materialista histórico. Ela segue o Marx como seguiria uma religião. Por isso que você vê tanto ex-comunista que é um desgraçado do reacionário maior de todos. O ex-comunista é uma desgraça. Ele nunca foi comunista. Ele acreditou em Marx ou acreditou no comunismo porque na sua juventude, porque acreditavam, porque acostavam daquilo. Assim como outros na mesma época estavam acreditando num Deus, num Jesus Cristo, assim por diante. Marx não quer isso. Nós não podemos fazer isso. O humano consciente tem que refletir. Vamos refletir nisso aí só para facilitar com esse exemplo. Olha, vamos comparar. Na verdade, nós estamos tentando falar sobre o conceito de história. Vários conceitos aí envolvidos. Olha, o conceito de humano histórico, espero que já ficou entendido, conceito geral. O conceito de ética. Conceito de trabalho, guardem esse conceito de trabalho, não esqueçam nunca mais. Trabalho é uma atividade adequada a um fim. Por isso, quando diz que o capitalista paga o trabalho, é mentira. Ele não paga o trabalho. Trabalho é uma atividade. Ele paga a força de trabalho, que é outra coisa. Mas é bom saber o conceito de trabalho. Senão você vai cometer bobeira. Então, veja. E agora, o conceito de história. A natureza não tem história. Você pega um animal, uma espécie animal hoje, compara com essa espécie com ela há 10 mil anos atrás, não tem diferença nenhuma. Não houve história. Se você comparar com ela há 10 milhões de anos atrás, você vai notar pequenas diferenças nessa espécie. Mas são diferenças naturais. Não foram diferenças históricas que ela introduziu. Então, a história é o contrário da natureza. Natureza é aquilo que acontece necessariamente. A história é produzida pelo homem. Como? Pelo trabalho. Vamos entender o que significa isso. Ó,
Se você pega o ser humano antes de domesticar o cavalo, necessariamente andava a pé. E verificar em termos naturais a diferença entre esse homem que andava naturalmente a pé e o ser humano depois que domestica o cavalo, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença natural. Antes ele era um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro, que necessariamente andava a pé. Hoje ele continua sendo um ser com 2 braços, 2 pernas, um cérebro. Naturalmente não tem diferença. Pensemos agora em termos históricos. Aí sim, nós vamos categorizar o ser humano histórico, não um ser natural simplesmente. Antes, ele era um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro que necessariamente andava a pé. Hoje, ele, depois de conseguir domesticar o cavalo, ele é um ser que tem 2 pernas, 2 braços e um cérebro, e que tem a liberdade de optar entre andar a pé e andar a cavalo. Ele é diferente, fisicamente não, ele é diferente em sua situação humana, em sua natureza humana. Essa que é a diferença do homem. O conceito de humano histórico não termina na sua pele. E você vê que a transformação histórica é fantástica. Esse ser humano não se contenta apenas de andar a cavalo. Ele inventa a roda, ele cria a carroça, a charrete, a diligência, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o avião, o foguete. Daqui a pouco ele está se teletransportando também. Duvida? Espera, viva bastante. Tá? Quer dizer, o ser humano transforma a sua própria história. Então, o ser humano de hoje, quando esse bendito que escreve isso, por exemplo, fala, não, mas hoje as crianças são diferentes, ela já, essa concepção, que é uma concepção lamarckiana, de Lamarck, não é nem do Charles Darwin, é lamarckiana, tá? É como se o ser humano, por conta de toda essa transformação, as pessoas hoje já não conseguem viver sem, não é sem cavalo, as pessoas não conseguem viver sem eletricidade, as pessoas já têm, como se isso fosse uma herança genética, não é. Tá? A criança continua nascendo zero. Tá? Então, esse é o sentido do humano histórico, tá bom? O sentido do humano histórico nós podemos sintetizar que se faz pelo trabalho. O ser humano é um ser criado pelo homem. E ele se faz pelo trabalho. Mas guardem aí uma categoria importantíssima. Categoria de sujeito. Ao manifestar-se diante do mundo, o ser humano cria uma transcendência. Ele cria a condição de sujeito. Sujeito aqui, que é a categoria mais importante de todas, não é simplesmente ator, não é simplesmente agente. Não basta agir, não basta ter atividade. O capitalismo te deixa agir pra caramba. Mas nem por isso você se torna mais humano. É necessário que você seja sujeito, que a sua ação seja movimentada pela sua vontade. Aí você é sujeito, aí você se faz humano histórico no sentido pleno. Se quiser chamar isso de felicidade, pode, mas não conta para os cortelas, para os carnais da vida, porque eles vão usar isso aí e ganhar dinheiro nas suas costas. Mas se você quiser uma pessoa feliz, você encontra, eu te apresento uma pessoa que é sujeito, que é autor, que realiza alguma coisa. Por isso a maior terapia que existe no mundo é o ser humano sentir-se fazendo alguma coisa, porque fazendo alguma coisa concreta te preenche muito mais. Bom, então esse é o conceito de humano, é o conceito de sujeito. O ser humano produz a sua existência, mas ele não produz diretamente.
Desde os tempos mais primitivos, um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vaso. E todos têm acesso ao trabalho de todos. Isso se chama divisão social do trabalho. Eu tenho textos que trabalham isso, tenho vídeos, inclusive, depois me lembra para falar o vídeo sobre o meu discurso de professor emérito, que não está, infelizmente, naquele livrinho lá. Mas está no site, vocês podem entender. Que é a possibilidade, inclusive, de uma nova ética, que supere a judaico-cristã. Me cobra, depois eu falo sobre isso. Veja, desde os primeiros tempos, o ser humano é um ser que não existe sozinho. Não dá para pensar no ser humano no singular. Ele sempre, necessariamente, depende de outros para viver. Tá? Hoje, por exemplo, isso é de um paroxismo inimaginável. O que nós fazemos diretamente hoje? A gente põe a comida na boca, né? Fora isso, vocês vão pensar 2, 3 vezes para descobrir mais alguma coisa que você faz diretamente para a sua vida. Pentear o cabelo, tomar banho. Fora isso, toda a sua vida é produzida por outros. Essa camisa que eu estou vestindo, eu dependo de quem? De quantas pessoas? De 10, de 20, de 1 milhão? De bilhões. Vocês conseguiram compreender isso? Para vestir essa camisa depende de bilhões de seres humanos. Aí vocês vão compreender o sentido da divisão social do trabalho. Eu dependo de todos os processos para fabricar a camisa, para ir até o shopping, para ir lá comprar tal, para produzir a camisa de quem produziu, até voltar ao momento que jogou a semente de algodão na terra, e o cara que cavou a terra, o trator que passou, o motorista do trator, quem produziu a camisa, vai pensando. Tá? Se não existisse o cara do trator, eu não estaria usando a camisa. Se não existisse o trator, também não. O trator foi produzido na segunda metade do século XIX, mas ele dependeu de todos os trabalhos anteriores, desde o que o ser humano ficou em pé na face da Terra, para que fosse possível, naquele momento, inventar o trator. É este ser que somos cada um de nós. Quando as pessoas tiverem condições de perceber a pequenez, na verdade não é pequenez, a diminitude de cada um de nós, vai compreender. Mas não pode cair no equívoco de achar que por isso nós somos desprezíveis. Não, pelo contrário. Nós somos um grão de areia num deserto. Opa! Sem grão de areia não tem deserto. Percebe? Isso que nós temos que ter claro. Cada um de nós sintetiza, isso não é força de expressão. Quando vocês compreenderem que isso não é força de expressão, a vida de vocês muda. Não é a força de expressão. Cada um de nós somos a humanidade sintetizada em cada um de nós. Eu não dependo apenas do meu próximo. Eu dependo radicalmente do meu distante. Esse microfone existe hoje e ele é tributário daquilo que fez o primeiro ser humano que ficou em pé na face da Terra. Ele nunca ficou em pé sozinho, ele sempre foi em grupo. Ele sempre dependeu. Porque é uma questão econômica. Em vez de você ficar fazendo cada coisa, você divide o trabalho na sociedade, ele se produz com muito mais eficiência e você tem acesso a muito mais bens, muito mais riqueza. É essa o drama humano. Então, eu não tenho simplesmente que amar o próximo, ou simplesmente ser empático, como se costuma dizer hoje em dia. Está na moda falar que é empatia. Nada contra a empatia. Tem, inclusive, um livro belíssimo, o Tornar-se Pessoa, do Roger, que é belíssimo, sobre a empatia. Mas não é só empatia. Inclusive, a empatia tem um negócio interessante, porque tem que colocar-se no lugar do outro.
que é meio egoísta também. Você só se faz bem se você estiver no lugar do outro. Não é colocar-se no lugar do outro, é colocar o outro e você no lugar da humanidade inteira, em benefício da humanidade inteira. De tal modo que se alguém, por exemplo, um racista fala do negro, eu tenho consciência de que ele está tocando na humanidade inteira. A humanidade aqui, ó. Quando você discrimina o negro, você discrimina a mim, pessoalmente. Você não pode ser meu amigo. Tem um artiguinho no meu site, chama Por que o bolsominion não pode ser amigo, meu amigo? Você é a favor, você é homossexual, você é contra os homossexuais. É contra a humanidade, é contra mim. Percebe? Não é meu amigo. Porque eu tenho uma dimensão de universalidade. Quando os seres humanos tiverem condição de ter essa dimensão de universalidade, não do competitivo conceito judaico-cristão ultrapassado, que vem desde a Idade do Ferro. Mas lá na Idade do Ferro não tinha os conhecimentos a respeito do que é a humanidade, que se passou a ter a partir da metade do século XIX com Karl Marx. Então essa é a nova ética que nós temos que pensar. Bom, para tocar na questão da educação, senão não dá tempo, o ser humano produz tudo isso. Ele produz conhecimentos, ele não produz apenas conhecimento. Ele produz conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, crenças, tudo, enfim, que constitui aquilo que nós chamamos de cultura. Então, outro conceito importantíssimo, cultura, nesse sentido rigoroso, abstrato. Abstrato, gente, é porque faz abstrações das particularidades. Quando eu falo do conceito de cadeira, por exemplo, e digo que é um móvel que se usa para sentar, eu faço abstração de todas as cadeiras. Penso só no conceito geral dela, tá? Mesma coisa aqui, o conceito geral e abstrato de cultura é esse. Tudo aquilo que é produzido historicamente. E essa cultura não precisa, a cada nova geração, estar sendo reinventada, reproduzida ou produzida novamente. O ser humano tem condições de apropriar-se daquilo que é produzido historicamente. Ele tem condições de apropriar-se da cultura. Isso tem um nome: educação. Educação, veja lá, é apropriação da cultura. Ninguém está falando que é passagem, não, tá? Ou imposição, ou depósito. Está falando que é apropriação. Isso não se faz geneticamente. A criancinha que nasce hoje nasce igualzinha a criancinha que nascia 10.000 anos atrás. Desdentada, careca, analfabeta. Percebe? O genoma foi mapeado. Acharam ali algum átomo de cultura? Não. A cultura tem que ser apropriada a cada nova geração. Esse é o conceito de educação. Então, veja, esse conceito de educação exige novas formas de pensar a própria gestão da escola. Vamos pensar rapidamente, não para dar receitas ou maneiras de se fazer, mas para pensar em princípios gerais. Aquele conceito de educação bancária, ele tem um princípio que é a educação tradicional. Eu tenho os conhecimentos de matemática, de geografia, e eu passo para você aqueles conhecimentos. Se você não aprende, você é reprovado. Tá? E como eu sei se você aprendeu, eu faço um teste. Imbecil. Com perdão do pleonasmo, eu não vi nenhum teste, ele não fosse imbecil. E vejo se você recebeu essa educação. Se você não recebeu, percebe? Essa é a maneira. Você quer ser um bom professor? Estude bem o teu conteúdo de matemática e procure explicar bem. É o professor explicador, organize bem. Pega lá
PowerPoint, por exemplo, dá uma de Dallagnol, pega um PowerPoint e explica, tá? É por isso que os empresários pensam que eles sabem de educação. Educação é dispor determinados conhecimentos positivos de uma forma que o outro aprenda. Completamente errado. Bom, esse conceito de educação é admitível. Por isso que a nossa educação continua aí uma porcaria. Vamos pensar nesse conceito que eu acabei de falar para vocês, como deve se orientar, em termos de princípios, a maneira de ensinar. Primeiro, vamos pensar que a educação é um trabalho. Não é uma atividade? É. Ela não tem um fim? Tem. Uma atividade adequada a um fim é um trabalho. Todo trabalho humano, eu não vou me estender aqui, mas todo trabalho humano envolve um objeto de trabalho. Tá? Objeto de trabalho não é a mesma coisa que objeto, tá? Objeto é o contrário de sujeito. Entendeu o que é sujeito? Tudo bem, já sabe o que é objeto. Objeto é o contrário daquilo. O sujeito manipula o objeto. Objeto de trabalho não necessariamente. O objeto de trabalho é aquilo que se transforma no processo de trabalho. Todo o processo de trabalho é um trabalho de construção, de produção, é um processo de constituição de alguma coisa. E para fazer isso, você transforma uma outra coisa. Para dar um exemplo banal, eu pego tábuas e transformo as tábuas em tampo de mesa. A tábua é o objeto de trabalho. É aquilo que eu transformo em mesa. Tá? A tábua, o verniz, a tinta, o prego, a cola, tudo isso são objetos de trabalho que eu transformo em mesa. Isso para alcançar o meu fim, que é a mesa. No caso do processo pedagógico, pensando rigorosamente, nós temos sim um objeto de trabalho. Pô, se é um trabalho, tem alguma coisa que se transforma no produto. Que coisa é essa? Coisa entre aspas. É o próprio educando. Ele não se transforma fisicamente. Por isso não vale aquele conceito de animal, de animal racional simplesmente. Ele se transforma em sua personalidade viva, em sua integralidade. Ele se transforma na sua condição humana. Aí nós estamos utilizando o conceito de humano desse modo histórico. Tá? Então, ele é um objeto de trabalho. Mas veja, se ele é objeto de trabalho e eu tenho como objetivo criar o humano histórico, eu tenho como objetivo formá-lo de modo que ele se aproprie da cultura e se faça humano histórico, quer dizer, se faça sujeito. Olha aí o conceito de administração. Os meios não podem contrariar os fins. Então, se o meu fim é um sujeito, o educando tem que ser um sujeito. Tem que ser um senhor de vontade. O educando só aprende se for sujeito. Se for um senhor de vontade. Só aprende. Se quiser. Tá aí. Coisa mais banal do mundo. O educando só aprende se quiser. É a mesma coisa que dizer o óbvio, que é a Terra que gira em torno do Sol. E x é igual a mc ao quadrado. Coisa mais óbvia. Milhares de anos para chegar nisso. Percebe? Quantas vezes você não ouve os professores dizendo, olha, o processo de trabalho de educação foi muito bom, a escola é muito boa, o professor é muito bem formado, deu ótimas aulas, mas a criança não aprendeu porque não quis. Que erro básico? O erro básico é se esquecer, é omitir. E levá-lo a querer aprender é a sua primeira função. Se ele já quer aprender, não precisa de você, ao ser. Quem quer aprender, aprende de qualquer jeito, em qualquer lugar do mundo. Levá-lo a querer aprender, oferecer condições psíquicas
pessoais, de trabalho, de disposição, de organização da matéria, etc., de tal forma que ele queira aprender. Essa é a relação pedagógica. Percebe? Para fazer isso, precisa entender de ser humano. Precisa, sim, saber que uma criança de menos de 1 ano, por exemplo, se a bola for debaixo do sofá, não existe mais bola. Ela aprende diferente, se faz sujeito diferente de uma criança de 4, 5, 6 anos. Mas uma criança de 4, 5, 6 anos não aprende, não dá para ensinar álgebra para elas. E nem ensinar o Capital, como se pretende com o livro babaca que tem aí, ou Capital para as crianças, que é um péssimo livro. E se fosse excelente, também seria ruim. Porque criança não faz operações abstratas a ponto de compreender como funciona a produção da riqueza. Compreender a produção da riqueza é para pessoas que já passou por todo o desenvolvimento biopsicossocial até por volta de 13, 14 anos. Tentar ensinar o Capital antes disso é a mesma coisa que fazer a lavagem cerebral que as famílias fazem de incutir na criança, criminosamente, um conceito de um Deus que não existe. Então, veja, levar a criança a querer aprender exige conhecimento do seu objeto de trabalho. O marceneiro sabe que tipo de madeira é, como o professor também tem que saber. Então, tem sim que ler Vygotsky, Piaget, Vallon, Matarenko, Paulo Freire, Strack, Piaget. Tem que ler sobre economia, sobre sociologia, sobre antropologia, psicologia, neurociência, não que os babacas da autoajuda estão fazendo, neurociência mesmo, para compreender e para saber ensinar, para fazer-se um profissional diferenciado e não botar a culpa na família ou botar a culpa num aluno que não quer aprender. Dizer que a escola foi muito boa, mas o aluno não aprendeu porque não quis, é mais ou menos dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Se não há, isso é forte. E muitos professores vestem a carapuça e, em vez de refletir, me ataca a mim. Ah, você já esteve numa escola, numa sala de terceiro ano para saber como é que é? Levar a criança a querer aprender exige que você conheça, que você seja um profissional. Não é qualquer um que faz. Pois bem, ficou faltando aí um conceito. A gente falou sobre gestão, falou sobre educação, conceito de educação, falta falar sobre política. Tá? Vamos ver se nesse finalzinho aí a gente dá algumas pinceladas. Na verdade, sempre no sentido de provocação, tá, gente? Porque não dá para desenvolver tudo. Mas os meus livros procuram desenvolver isso. Política. O que é política? Política, todo mundo sabe, mesmo aqueles que não sabem nada, que é o exercício do poder. Opa, tranquilo. Mas que poder? Poder material? Poder levantar 30 quilos cada... Não. Poder social. Então, veja. Política é o exercício do poder. Vamos ver o que é poder social. Poder social é a capacidade que você tem de levar o outro a agir de acordo com a sua vontade. E veja interessante, esse rapaz também comete esse erro. As pessoas falam de Marx e falam do contraste entre o natural e o social, o natural e o social. O livro inteiro. Pessoas conhecidas que vocês conhecem, autores famosíssimos. Aí chegou o cara pálida. Social, a abelha também é. Dizer social não te tira do natural. Tá?
O ser humano é necessariamente social, sim. Se não tem a divisão social do trabalho, ele não vive. Mas veja, a abelha também não vive se não for divisão. Se você for no enxame, a abelha se mata, quer dizer, ela perde o ferrão, que ela enfia o ferrão em você, ela se mata para defender quem? Ela não, para defender a colmeia. Seria um belo exemplo para se imitar. Mas ela faz isso naturalmente. Não tem nada de história aí. Não tem nada contra a natureza. Então não dá para comparar o natural com o social. Veja, a abelha é social naturalmente. Ela já nasce social. O ser humano não. Veja, a natureza, a abelha, a formiga, são coisas. É o relacionamento entre coisas. No caso do ser humano, existe eu como sujeito. Lembra? O conceito de humano é sujeito. E o outro também como sujeito. Então, para eu me relacionar com o outro, eu preciso que o outro concorde. Porque eu tenho interesses, valores, perspectivas, sonhos, que não necessariamente coincidem com o do outro. Então, para que eu me relacione com ele, eu preciso levá-lo a concordar com os meus interesses. Isso se chama política. Política como exercício do poder. Levar o outro a agir de acordo com a sua vontade. Mas existem duas formas de fazer política, e nem o Weber sabia disso. Por isso que ele falava que poder é simplesmente impor a própria vontade. Não. Impor a própria vontade é poder autoritário. Você pode exercer o poder de duas formas. Impondo a sua vontade ao outro, e aí, veja, você nega no outro a condição de sujeito. Você o reduz a não sujeito, você o reduz a coisa. Então, todo o poder nesse sentido, esse modo de fazer política é o autoritarismo. Toda a dominação nesse sentido é anti-humana, é desumana, porque instaura a negação da condição de sujeito do outro, da condição humana do outro. Mas se você sabe que você não existe sem o outro, você está negando a condição humana em você mesmo, na própria humanidade. Então, o autoritarismo, a dominação, é a negação do humano no homem. Mas, felizmente, não existe só essa forma de levar o outro a agir de acordo com a nossa vontade. E nós todos sabemos, mas não levamos em conta. Nós podemos dialogar com o outro, convencer o outro de que nós estamos certos, e o outro nos convencer de que ele está certo. Veja, o poder de coerção é muito poderoso. Eu falo, faça, e você bota a arma na tua cara e você não tem jeito, tem que fazer. O poder dialógico, e é esse o conceito, o poder de diálogo, em que o outro aceita a minha vontade sem imposição, nós chamamos de democracia. Então, política é o exercício do poder. Guarda aí os conceitos. Diz para essa gente falar tudo que política não é e nunca lembra de dizer o que política é. Política é o exercício do poder social. Pronto. Autoritarismo é o exercício do poder social em que um sujeito domina o outro. Um sujeito domina e transforma em objeto. Democracia é o poder social em que ambos mantêm e reforçam sua condição de sujeito. Esse é o conceito de democracia. O resto é conversa. Esse é o conceito mais abstrato, rigoroso. Sempre que estiver presente isso, uma relação entre sujeitos em que o exercício do poder se dá
sem que um perca a condição de sujeito, nós temos a democracia. Tá? Isso é uma forma muito débil, muito frágil. Porque eu, para convencê-lo, eu, para exercer o poder democraticamente, eu preciso correr o risco de que você não concorde. Não existe aquela certeza. E mais, eu corro o risco de que você me convença do contrário. Mas veja, o poder coercitivo só se mantém enquanto estiver presente o elemento coator. Se eu cochilar, você vira arma contra mim. Saindo daqui, você vai conspirar contra mim. No caso da democracia, não. É diferente. Quando eu consigo fazer com que você aceite os meus interesses, você concorde com a minha vontade, essa vontade passa a ser sua. Você sai daqui e continua meu aliado, meu cúmplice até. E aí é que está a força da democracia. Bom, para sintetizar, vamos voltar à educação? Percebam que eu o tempo todo falei com vocês aqui tecnicamente para demonstrar, até para quem nunca estudou educação, que a educação envolve necessariamente uma relação entre sujeitos, em que o aluno só aprende se quiser. Tecnicamente, é isso. Só que eu estava enganando vocês. O tempo todo eu estava falando politicamente. Não dá para ser de outra forma. Pensem lá. O básico para que essa educação se realize, o que é? É que o aluno queira aprender. Aquilo que é problema para a maioria dos professores é a solução. É o educando. Faça com que o educando te ame e queira aprender. O que é isso? É o exercício do poder. É levar o educando a agir de acordo com a sua vontade. Política pura. Qualquer semelhança dessa relação com a relação pedagógica não é mero acaso. Essa é a relação pedagógica. É uma relação política. E que relação política? Autoritária, não. Você tem que, para o outro querer, você tem que dialogar com ele. Correr o risco de não ensinar. Essa é a relação. Mas presta atenção para arrebentar de uma vez, com os tradicionalistas e os conteudistas. Para mostrar que não existe passagem. Quando eu, por uma ação democrática, por uma relação pedagógica, propicio condições para que você se aproprie de um elemento cultural, quer dizer, a partir do momento que eu o educo, esse elemento cultural, seja um conhecimento, uma habilidade, um valor, passa a ser seu e incorpora-se na sua personalidade. Mas ele passa a ser seu sem deixar de ser meu. Bingo. Não há passagem. Ele não é meu e passa para você. Você pode falar de passagem como metáfora, mas é bom evitar. O que existe é um fazendo-se sujeito, exercendo a sua profissão de educador, propiciando condições para que o outro se aproprie a partir dos mecanismos didáticos que você tem, se aproprie de um determinado pedaço da cultura, é um sujeito autônomo e, ao mesmo tempo, de outro sujeito autônomo. Não é um objeto que você passa. Por isso, a própria palavra eu, a própria
assertiva, eu educo fulano, é uma metáfora. Isso não existe. Eu curo fulano. Eu faço o cabelo de fulano. Eu não educo fulano. Eu propicio condições para que fulano se eduque. Isso é democracia. Isso é pedagogia. Isso é ciência pura. Percebe? O educando se educa. O verbo educar é reflexivo. Por isso, não basta passar conteúdos revolucionários, como pensa, por exemplo, os conteudistas. É preciso saber como se passa. Você pode passar álgebra, você pode passar a equação do segundo grau, passar sempre entre aspas, que é apenas uma metáfora. E, nesse caso, você pensa que está passando, mas não está. Se o outro não quiser, não aprende. Agora, quando se trata de fazer o outro introjetar conhecimentos, comportamentos, valores, por exemplo, valores democráticos, não dá para ensinar democracia autoritariamente. Opa! Tá aí. Então, é nesse sentido que a educação tem que ser pensada. Esse é o grande desafio, a gente pensar como se faz educação. E pensar, bom, já passou 5 minutos, vou encerrar por aqui, mas pensar seriamente o poder revolucionário da educação. O poder da educação não está em passar ideologias, mesmo no sentido positivo da palavra ideologia, o gramsciano, aí a Márcia para explicar para vocês o conceito gramsciano de ideologia. Nem isso assim. Tá? O próprio Gramsci, é uma parte brilhante da sua obra, em que ele fala, e eu repito nesse livro aqui, essa passagem do Gramsci, em que ele diz que para se criar uma nova concepção de mundo, a educação precisa, primeiro de tudo, mostrar o que é o mundo. Não é a teoria do valor que é revolucionária, até porque não dá para dar teoria do valor para crianças. É revolucionário a criança saber que existem leis físicas. É revolucionário ela saber que é a Terra que gira em torno do Sol. Para não ter terraplanistas. Percebe? O terraplanismo é porque não se ensinou Marx? Não. O terraplanismo é porque não se ensinou nada. Quanto mais você mostra as leis naturais e sociais da sociedade, mais você afasta o obscurantismo, a crença, a necessidade de se apegar a um Deus e assim por diante. Porque você se apega à verdade, à realidade. E nesse sentido, a educação é muito importante. Mas ela tem que ser feita coerente, administrativamente. Por isso, o conceito de gestão está articulado a essa característica de mediação para atingir fins. Tem que ter presente o fim. O fim é formar o humano histórico. Então, a gestão, seja a gestão de uma escola, de um sistema, seja a gestão de uma sala de aula, tem que ser de uma forma que não contraria os fins democráticos. Por enquanto é isso, gente. Agora, vamos às perguntas. Tá bom?